Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador e professor de teatro. E hoje nós vamos falar sobre filmes baseados na literatura brasileira. Primeiro item da lista, então, o nosso número 1 aí é Meu Tio Matou um Cara, um filme de 2005 baseado na obra do Jorge Furtado. Um filme que conta a história de um menino que de repente ele descobre que o tio dele teve um acidente lá na casa dele e acabou matando um cara, e como que tudo isso decorre depois ali. E aí o menino acaba fazendo um serviço de detetive ali, de querer saber o que aconteceu, prestar atenção. É interessante também que a direção do filme ela acaba usando alguns recursos assim de remeter bastante à tecnologia da época, né, 2005, então já tem uma questão de redes sociais assim um pouco, do menino usar a internet para tentar descobrir algumas coisas, ou de habilidade que o menino pratica com jogos e livros, séries e coisas, interferir dentro da história em como ele percebe as falhas na história do tio, ou o que está batendo, ou justamente o menino ajudar a entender como que está acontecendo essa história ali dele com o tio, do tio dele, que é o Lázaro Ramos, que é um cara que chega umas horas que você tem desconfiança da credibilidade dele, ou até você pega e duvida dele, assim, num nível de sério mesmo que está acontecendo isso? Mas enfim, tem umas horas até que chega a dar um pouco de dó desse tio dele ali, que é o Lázaro Ramos, e que interpreta muito bem o papel desse tio aí que matou o cara. Segundo item da nossa lista é O Xangô de Baker Street, que é um filme assim bem interessante. É um filme de 2001 que é baseado na obra com o mesmo nome e que é feita pelo Jô Soares. Inclusive o Jô Soares, se eu não me engano, aparece no filme, que é inspirado na própria obra dele. E é uma história onde conta como se o Jô Soares, como se o Sherlock Holmes tivesse vindo pro Brasil, e tipo, é quase uma fanfic, assim. Então o Sherlock Holmes veio pro Brasil e aí ele acaba se deparando com mistérios, crimes, coisas que andam acontecendo dentro acho que é no Rio de Janeiro já que acontece, e aí ele tenta resolver ali os crimes e tal, e aí justamente faz um trocadilho ali, uma coisa com o Xangô, né, com o Orixá e tal, e pelo fato do Sherlock Holmes, né, ser um cara da justiça, enfim, é um filme que tem bastante a ver com a história do Brasil, com uma pesquisa histórica ali, como é também, né, o Jô Soares ali, tem bastante humor e tem umas piadas muito legais, muito bem encaixadas, e é bem respeitoso, acredito eu, assim, da minha parte, eu acho que foi bem respeitoso com os personagens que aparecem ali, não é em nenhum momento assim preconceituoso e tal. E é um filme assim que vale a pena assistir. Então fica aí a dica de 2001, Xangô de Baker Street. Mas então assistam o Xangô de Baker Street, e eu gostaria de ler esse livro também, porque a história é muito bacaninha, muito divertida. O terceiro item dessa lista é um filme que foi adaptado de uma peça e que a gente já falou aqui outras vezes, e como ele é muito bom, então não podia deixar de falar novamente, que é O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, então, a gente já falou que ele é adaptado da peça do Ariano Suassuna, e aí então é um filme que conta basicamente ali a história do João Grilo e do Chicó. Conta a história do João Grilo e do Chicó, que eles, né, fazem ali as peripécias deles na cidade lá, eles encontram com cangaceiros e tem toda uma morte, uma coisa assim envolvida, como que é a vida triste ali no sertão, mas ao mesmo tempo tem a questão de como essa simplicidade acaba divertindo a gente, e também é um filme que acaba levando, né, a todo um julgamento celestial, onde Nossa Senhora aparece ali muito bem para fazer um papel ali de
advogada dos pobres ali, e acaba sendo um filme que é bastante cultural, assim, de agregar com a cultura popular, e também tem uma mistura um pouco de outra peça, não é só o Alto da Compadecida, apesar do título ser o Alto da Compadecida, tem ali uma pitadinha de O Santo e a Porta. Então, de 2000, vale a pena assistir esse filme que até hoje é muito bem falado e muito bem construído aí. Quarto item da nossa lista é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás... Bom, é um filme de 2001 que é inspirado na obra do Machado de Assis, com o mesmo título, e é um filme que conta a história assim de trás pra frente, e vem lá o cara que acabou de morrer e começa a contar todas as memórias dele, da vida dele ali e tal, que é o próprio Brás Cubas. E aí se passa, né, em 1800 lá, e bolinha lá, século XIX, fim do século XIX. Só que na verdade ele acaba contando desde quando ele nasceu, todas as coisas que ele passou. E é uma história de um burguês assim que não tem muito o que fazer na vida, ele arranja vários problemas. E aí ele vai contando isso, assim, e você se pega assistindo um filme inteiro sobre uma vida do cara que poderia ter resolvido muita coisa na vida, mas que acaba sendo divertido de assistir. É um filme também, aliás, acho que todos esses filmes que eu falei, assim, tirando o Meu Tio Matou um Cara, acho, mas todos eles você tem que ver com um olhar, assim, de que tem um contexto, a época ali. Por exemplo, esse, como é da obra do Machado de Assis, tem um contexto, uma coisa do porquê a história às vezes parece que não está acontecendo nada, parece que não tem uma grande emoção, mas, gente, é fim do século XIX, o cara tá no Rio de Janeiro, não tem tantas coisas emocionantes acontecendo igual hoje em dia, que tipo a pessoa posta no Twitter e isso vira motivo para uma terceira guerra mundial. A história vai partindo de tiradas e de situações bem simples do dia a dia, mas que ao mesmo tempo ali é através daquele cara burguês contando a história que você acaba vendo a graça na coisa. E é um negócio muito interessante e divertido de assistir. Recomendo a todos aí, e na verdade o filme me deu mais vontade de ler o livro do que, tipo, às vezes alguém só falar, explicar o que é o livro e vá ler o livro, sabe? Então vale a pena assistir Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vamos para Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro é um filme de 2003 que é adaptado da obra de Osman Lins, que já falei aqui em outro vídeo sobre peças que viraram filmes. Conta uma história sobre um cara que ele é um trambiqueiro, ele vive aplicando golpes de cidade em cidade, e aí então nessa ele acaba pegando um monte de mulher em cada cidade, e com isso, né, a fama dele vai meio que se arrastando por aí. E aí ele chega numa cidade lá e ele acaba se apaixonando pela Lisbela, que é uma mocinha bela, recatada do lar, comprometida, que, aliás, não é comprometida, tipo, casada, mas ela, né, é prometida, assim, né? Ela vai se casar e tal. E aí, nessa, como ele tá apaixonado por ela ali, já tem uma coisa que impede eles de ficar junto, e justamente acaba aparecendo outros perigos, por exemplo, né, a família dela, o namorado dela, ou outro cara lá que tá caçando esse prisioneiro lá, esse bandido esse golpista. Então tem várias coisas que acabam aparecendo para atrapalhar o relacionamento dos dois, que né, acaba sendo ali fofinho, bonitinho dentro da história, mas que acaba sendo também um filme muito engraçado por causa todos esses conflitos que impedem dos dois ficarem juntos, mas eles querem ficar juntos, e aí justamente é isso que você fica ali na torcida, será que fica, não fica, será que é bom isso ou não? E enfim, é um filme que vale a pena assistir também e que foi adaptado da nossa literatura, né? E se você gostou desse filme, comenta aqui, se você já achou ele para assistir, comenta aqui. Ou se tem algum outro desses que você achou, já assistiu e tal, pode comentar. Se você gostou de algum filme mais do que o outro, se você tem algum que você se surpreendeu, não sabia que existia, pode comentar. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Vai lá e me segue no Instagram também. Então compartilha com 2, 3 pessoas, pelo menos, para que você saiba que muitas pessoas vão começar a discutir sobre
as peças e os filmes e a literatura brasileira, que a gente tem que, né, sempre estar trazendo a discussão disso para a gente lembrar que o quanto é importante.